A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu quero compartilhar com você neste dia uma porção da palavra de Deus que encontra-se no livro de Tito, Epístola de Paulo a Tito, no seu capítulo 1, o verso 5 diz assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísseis presbíteros conforme te prescrevi. Esse versículo faz parte de um texto, dentro do contexto do capítulo 1 de Tito, onde Paulo, ele em uma de suas viagens missionárias, Paulo faz uma análise, faz um diagnóstico das igrejas por onde ele passou e verifica a importância de pôr em ordem. Quando nós lemos aqui, por esta causa te deixei em Creta para que pusesses em ordem, é Paulo falando para Tito: Tito, olha só, você é meu discípulo, você comunga da mesma fé, eu pude te discipular, pude te orientar. E nessa hora, nessa viagem missionária nossa, Tito, você vai ficar em Creta para pôr em ordem as igrejas. Porque naquele momento as igrejas estavam desorganizadas. Desorganizadas não só administrativamente, mas desorganizadas espiritualmente. Ali existiam falsos mestres, existiam falsas doutrinas, existiam falsos profetas. Pessoas que se preocupavam consigo mesmo, pessoas gananciosas, pessoas que inventavam doutrinas que não tinham nada a ver com a doutrina de Cristo. E essa viagem de Paulo foi muito importante para que ele pudesse observar em loco esses problemas. E esses problemas faziam com que as pessoas se afastassem da presença de Cristo. Mas Paulo teve o discernimento e verificou que temos que organizar, temos que pôr em ordem estas igrejas. Então, Tito, você vai ter que selecionar no meio dessas igrejas presbíteros, líderes que possam guiar os passos da igreja conforme a doutrina de Cristo, retirando do meio delas, Tito, tudo que não é doutrina de Cristo, não é proveniente de Deus, que é coisa do homem, você vai retirar. E o líder, ele tem que ser alguém íntegro, alguém irrepreensível, alguém que possua as características necessárias, né, para que o povo que o segue não seja escandalizado. Então Tito recebeu esta missão de pôr essas igrejas em ordem. E Tito, como discípulo, né, de Paulo, ou seja, foi discipulado por Paulo, ele com certeza tinha no seu coração um temor, um tremor quando recebeu essa missão. Paulo tinha uma característica muito interessante, que era um homem muito obstinado, era um homem muito organizado, era um homem conhecedor da cultura judaica e também da cultura secular. Ele era um cidadão romano, ele tinha conhecimentos profundos, sabia dos seus direitos, sabia cobrar aquilo que deveria ser feito. Então era um homem que perseguia a Cristo. Agora ele está sendo perseguido por causa do nome de Cristo, porque ele teve um encontro com Jesus um dia em sua vida no caminho de Damasco. Então Paulo, para selecionar Tito para esta missão, ele com certeza observou em Tito as características necessárias para realizar, para pôr em ordem essas igrejas. E na vida de Tito, nós podemos dizer assim, isso foi um grande desafio. Tito, né, agora ele sai debaixo das asas de Paulo e agora ele vai ter que agir por conta própria, mas com a ação do Espírito Santo em sua vida, é óbvio, mas agora ele vai agir de forma independente. Então agora ele vai ser o líder que vai cumprir esta missão que Paulo, guiado pelo Espírito Santo, deu a Tito. Um grande desafio. E é em cima deste tema
um grande desafio que eu quero compartilhar com você hoje esta palavra. Assim como Tito teve um grande desafio, você também, em sua vida, se ainda não teve, vai ter grandes desafios que Deus vai permitir, vai oportunizar na sua vida. Ele vai colocar grandes desafios quando você estiver tecnicamente preparado. Foi o que aconteceu com Tito. Paulo verificou que ele estava preparado para receber aquele grande desafio. E é nesse momento que nós temos que controlar algo chamado ansiedade. A ansiedade no nosso coração quer antecipar as coisas, mas quem sabe o momento certo de agir é o nosso Deus através do seu Espírito. Então Deus vai nos capacitando, vai nos moldando ao longo da nossa vida, vai nos ensinando, vamos passando por provações, por lutas, por dificuldades, para que o nosso caráter seja moldado e que a gente esteja preparado para assumir aquele grande desafio. O ser humano por si só, ele gosta de ficar no repouso. Ele gosta de ficar na bonança. O desafio, quando chega, tira o ser humano da inércia, tira o ser humano da acomodação. Você, nesse dia, qual é o seu desafio? Qual o grande desafio que Deus está colocando na sua vida? Está te oportunizando. Aproveita esta oportunidade do grande desafio e não coloque o seu conhecimento, o seu pensar em primeiro lugar. Coloca Deus na sua vida para que você vença esse grande desafio, que você seja bem-sucedido no seu grande desafio. Que desafio é esse? Cada um tem o seu grande desafio. Tito teve o desafio dele, organizar as igrejas em Creta. E qual é o seu desafio? Seu desafio é vencer, é passar num concurso público? Seu desafio é vencer a ansiedade que brota no seu coração? É vencer a enfermidade? Qual é o seu desafio? É você liderar pessoas na sua congregação, que Deus está te oportunizando, e você está se achando uma pessoa que não tem preparação? Qual é o seu desafio? Qual é o gigante que está se colocando diante de você e que você precisa derrubar? Se Deus colocou algo em suas mãos, desafio de criar os seus filhos, é um grande desafio. Mas esse desafio Deus capacita, Deus nos dá graça. Então se esmere, né? Procure se empenhar cada dia mais em fazer com que esse grande desafio se transforme em uma grande vitória no final. Então, independente, caro ouvinte, do desafio que você está vivendo hoje, eu quero dizer para você que se Deus estiver com você nesse negócio, neste barco, você vai vencer. Porque Deus permite os grandes desafios. Primeiro, para que o nome dele seja glorificado, para que você seja dependente dele no grande desafio. Foi o que aconteceu com Davi, quando estava lutando contra Golias. Ele disse, olha, esse filisteu vem diante de mim, contra mim, com essas armas poderosas, com essas espadas, esses escudos. Mas eu vou diante dele, não com as minhas armas, mas eu vou diante deles em nome do Senhor dos Exércitos. E conclusão da história, Davi venceu Golias. Davi venceu o desafio. Então, não se coloque para baixo achando que você não é ninguém. Você tem que fazer justamente o contrário. Tu tem que buscar a presença daquele que é alguém, é o principal na nossa vida. Busca Jesus. Busca a presença de Deus. Porque Ele vai te capacitar para vencer os desafios. E a capacitação que Ele dá não é a capacitação que o homem dá. Ele vai te estruturar emocionalmente, vai te estruturar psicologicamente, vai te dar as ferramentas para que você consiga vencer esse desafio. Deus, Ele dá desafios grandes para aqueles que buscam a sua presença. Porque, ao final de tudo, nós sabemos, aqui em Creta, eu creio, a igreja foi reestruturada. Davi venceu Golias e você vai vencer o desafio que está diante da sua vida. Creia, Deus é fiel e Ele vai te capacitar, vai te dar a graça que você precisa para vencer o desafio do dia. Seja ele qual for,
de qual intensidade e envergadura for esse desafio, Deus vai te abençoar. Mas para isso você tem que buscar. Buscar a fonte que nos fortalece. É buscar a Jesus Cristo, o único caminho, o mediador entre o homem e Deus. Porque Ele sabe, porque Ele teve um grande desafio também. E Ele só conseguiu lograr o seu desafio, que era vencer a morte, morrer por nós. Ele passou por um processo. E o processo de Jesus Cristo não foi fácil. Você sabe. A morte dele foi uma morte de cruz, que representava vergonha, sofrimento. Mas ele tinha um propósito. E o propósito foi morrer na cruz para ressuscitar e nos dar a oportunidade e a certeza da vida eterna nele. Morreu pelos nossos pecados. Jesus Cristo teve um grande desafio e Deus o preparou e ele cumpriu. E assim vai ser na sua vida, caro ouvinte. Busque a Deus, busque a presença do Senhor. Comece o seu dia sempre buscando a presença dele para que ele consagre a sua vida, o seu dia e a sua família, seu trabalho, seus negócios. E que você experimente desses grandes desafios que Deus vai colocar na sua vida. Você vai ser honrado, vai, mas o mais importante é que o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado através da sua vida e outras vidas serão abençoadas através do seu grande desafio, também vai reverberar e abençoar outras pessoas. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia de vitória, em nome de Jesus. Amém.